Voltou, vocês revisão? A gente quer Mas a voltar. prova, deixa eu só conversar a respeito da prova. O que, que eu vou cobrar na prova? Aqui, ó, é basicamente... deixa eu pegar uma folha aqui, gente. Capítulo 9, tá no 3? Não vou cobrar, eu vou cobrar o que eu acho mais interessante. O capítulo 9, gente, é um capítulo que, pelo amor dos meus filhinhos, é um único capítulo, mas como eu estava conversando até com o primeiro ano B, ele é muito conteúdo. É um único capítulo, mas aí nós vimos trabalho, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, nós vimos também rendimento e potência. Em um único capítulo. Olha a quantidade de conteúdo. E todos esses conteúdos, eles são importantíssimos. Porém, rendimento, você vai ver rendimento novamente lá no final do, acho que no livro 6, vocês vão ver rendimento. Então, o que acontece? Eu não vou cobrar rendimento nessa prova. E fora também que no seu livro, nós resolvemos um único exercício. Eu não achei justo, tá? Já que a gente resolveu um único exercício, no seu livro só tem um único exercício. E fora que você vai ver esse conteúdo novamente mais à frente. E daí você vai calcular rendimento à vontade. Então, na prova só vai cair questões relacionadas a trabalho. E trabalho você tem só... Vou até colocar aí, qual é a fórmula do trabalho? Ó, basicamente, você tem trabalho, rapidão, só para vocês verem o tanto que é fácil. Vou até dobrar minha folha aqui, que aí depois eu prossigo com a aula, que eu quero terminar aqueles exercícios. Professora, qual é o capítulo da tarefa online que é para fazer? Só o capítulo 9. Só é o capítulo da prova. E a prova passada, a senhora já lançou no portal? Não entendi. O link? A prova passada que a gente fez? Não coloquei. Anota, professor. Sim, anota sim. Anota, já coloquei no portal. Bem antes, eu lanço bem antes. Eu não gosto de deixar para o último dia, não. Nem se hoje. Por isso que, pelo amor de Deus, hoje a tarefa online já tem que estar pronta. Porque eu gosto de deixar tudo adiantado. Vamos supor, se o fechamento do diário é dia 8, no máximo dia 6 tem que estar tudo pronto. Não gosto de deixar as coisas para a última hora. É mania de Sônia, tá? Se eu deixo para a última hora, gente, eu fico muito estressada. Eu me conheço. Professora, deixa eu te perguntar. Fala. Na prova passada, você passou a prova e falou que era para fazer uns capítulos de tarefa online que ia valer quantos pontos mesmo? 3 pontos. Sempre vale 3 pontos. Então vai ser a nota da prova mais os capítulos, mais esses 3 pontos da tarefa online. Isso. A prova, gente, nossa prova, ela sempre tem 7 questões. Deixa eu só explicar para vocês. Nossa prova sempre tem 7 questões. Por que a professora coloca 7 questões? Cada questão vale 1 ponto e 3 pontos é da tarefa online. Sempre será 3 pontos. Então, não deixe protelar, não deixe para a última aula, para a última hora. Faça a tarefa online, senão você perde 3 pontos. De graça, assim, ó, tá jogando fora, tá? Então, sempre tirou 7, mais 3, 10. Tirou 4, mais 3, 7. Só recapitulando aqui rapidinho, o que eu vou cobrar na prova? Trabalho, força vezes deslocamento. E aí, essa força que pode ser a força-peso, tá? Aqui eu tô falando de forma genérica. Aqui pode ser M vezes G vezes D. Isso é trabalho. Outra forma de calcular trabalho é através de um gráfico, ó. E eu até fiz exercício com vocês. Se eu tenho um gráfico assim, eu resolvi um gráfico desse jeito, ó. Força e deslocamento. É só eu calcular a área dessa minha figura. A área dessa minha figura vai ser igual ao trabalho, tá? Professor, Fala. a senhora falou que poderia substituir ali? Aqui? Essa força aqui é a força, de forma geral. Essa força pode ser a força-peso. E se por acaso isso aqui for a força-peso e ele te der a massa, é só você substituir. Massa vezes a aceleração da gravidade, eu tenho a força-peso. Vezes a distância, isso é igual a trabalho, tá? Porque trabalho é força vezes deslocamento. Só que essa força pode ser qualquer tipo de força. E uma das forças mais cobradas é a força-peso, e é só substituir, tá?
E a outra forma de se cobrar trabalho é através de um gráfico. Essa aqui, gente, é a que é mais cobrada, gráfico. E daí, como é que eu encontro o trabalho? O trabalho será a área do meu gráfico. Essa área aqui é igual a trabalho. Somente isso e mais nada. Aí, recapitulando, fora isso, o que a professora vai cobrar? Energia. Você tem lá os 3 tipos de energia, mas quais os tipos de energia que eu vou cobrar? Energia potencial gravitacional. E como que é a energia potencial gravitacional? Qual que é a fórmula de energia potencial gravitacional? Rapidão aí. M. Energia cinética. Qual que é a fórmula da energia cinética? Tô olhando para vocês aqui, tô vendo. Amei, você, professor. Energia potencial gravitacional. Qual que é? MGH. Quanto mais alto, lembra lá que eu peguei um objeto, eu levanto o objeto. Quanto mais alto eu coloco esse objeto, mais energia armazenada eu tenho. Que energia armazenada? Esse G é a gravidade, né, professora? Só para poder não esquecer. Isso, G é gravidade. Essa energia potencial gravitacional, ela é armazenada. Então, quanto mais alto eu coloco o objeto, mais energia se tem, tá? E essa energia aqui, ó, ela é acumulável, é armazenada. Já a energia cinética é chamada de energia do movimento. Se é a energia do movimento, gente, automaticamente o movimento tem velocidade. Então, na fórmula, eu tenho velocidade. Daí, uma maneira, vamos supor, exemplo, se ele pergunta lá, pede para você determinar a altura, ele não te deu a massa, ou ele pede para determinar a velocidade, ele não te deu a massa. De que forma? Qual é a melhor forma de você calcular velocidade e altura? Dá para calcular através das energias. É só igualar energia potencial com energia cinética. Ó, MGH, MV quadrado sobre 2. Tá vendo que aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou eliminar a massa. E aí, se ele der a altura, eu calculo a velocidade. Se ele der a velocidade, eu calculo a altura. Sem necessidade das massas, gente. Sem necessidade das massas. Todo o conteúdo aqui. Olha aqui, tudo. Fala. Essa última forma que a senhora colocou, é para calcular o que, basicamente? Isso aqui, ó. Exemplo. Ele não te deu a massa, ele te deu a altura, fala da aceleração da gravidade, mesmo se ele não falar da aceleração da gravidade, você já sabe que se é no planeta Terra, isso aqui é 10. E ele pede para você calcular a velocidade. Tem possibilidade de calcular a velocidade? Tem, ó. Se eu tenho a altura, se eu tenho a aceleração da gravidade, me permite calcular a velocidade. Ou, se ele te der a velocidade, tem possibilidade de eu calcular a altura? Tem possibilidade de eu calcular a altura. É só eu colocar a aceleração da gravidade, colocar a velocidade, eu encontro a altura. Ou, se eu não tenho, e é isso que eu ia falar, me confundi, desculpa. Eu tenho a velocidade, dá para calcular a altura. Se eu não tenho a altura, dá para calcular a velocidade, dependendo dos dados que eu tenho. É só igualar a energia potencial com a energia cinética, passo o facão nas massas e pronto. E aí nós temos exercícios que nós resolvemos parecidos com isso aqui, ó. Exercício que eu falei, gente, esse exercício é muito interessante, tá? Eu me baseei para fazer essa prova no seu livro, então não tenho o que inventar. Deixa eu pegar aqui. O que eu faço, gente? Com toda sinceridade, eu pego. Ai, cadê? Aqui. Eu olho as questões que a gente resolveu. Pego o livro, abro lá e olho as questões que a gente resolveu. Exemplo, nós resolvemos a questão referente a isso aí. Peraí. Olha lá. Resolvemos essa questão. Tá vendo? Nós resolvemos isso aqui? Resolvemos. Vai ter questão parecida com isso? Vai ter. Porque é baseado no que a gente resolveu em sala, no que eu te ensinei. Tem questão parecida com isso? Tem. Por quê? Porque nós resolvemos questões. Essa questão aqui, e eu me baseei nessa questão para formular uma outra na prova.
É tudo baseado no que eu ensino para vocês. Tem questão parecida com essa? Tem. Por que que tem? Porque eu expliquei, porque eu te ensinei. Então, a prova, toda vez que eu vou elaborar a prova, eu olho o que que eu ensinei para o aluno. E baseado no que eu ensinei, eu faço a sua prova, tá? E aí eu te testo. Aprendeu? Não aprendeu? Mais alguma dúvida? Deixa eu tirar da câmera aqui. Peraí, professor. Eu acho que Ah, a Júlia quer que eu tire foto disso aí. tá. Pode tirar. Peraí. Vou complementar, vou colocar trabalho aqui também, do que é... Pronto. Beleza. Assim, isso aqui. Tudo que você precisa para a prova está aqui. É só isso. Beleza, obrigado, professor. Muito fácil, né, gente? Muito fácil. Deixa eu... Aqui. Na aula passada, aí para ganhar tempo, tenho 10 minutos ainda, Jesus toma conta, o trem passa muito rápido. Deixei reservado já. Pega aí a página 23, o exercício 1, porque eu comecei de trás para frente. Fiz o exercício 5, fiz o exercício 4, fiz o exercício 3, ficou faltando... Não. Fiz o 5, fiz o 4, ficou faltando o 3, o 2 e o 1. Agora eu vou começar pelo exercício 1. Por que eu comecei de trás para frente? Porque eram mais fáceis, tá? Pega aí página 23. E daí, quando a professora falar pegue e faça. Porque quando for elaborar a prova, eu vou cobrar o que eu te expliquei. É assim que a Sônia é. Ô, professora, a senhora 23. esqueceu de mandar foto. Eu rasguei tudo, eu esqueci. Eu tem peguei, problema, deixa eu te falar o que a Sônia fez. A Sônia disse que tá limpando, porque eu tenho gente, eu vejo essa mesa aqui meio bagunçada, me dá uma aflição. Aí tinha as folhas. O que eu fui fazendo com as folhas? Eu fui rasgando, eu rasguei tudo. O que faz com essa professora? Puxa a orelha Ô, dela. Júlia, você quer que eu mande a foto na onde, Júlia? Me manda Era no no WhatsApp. grupo. E outra coisa, professora, eu te chamo depois, aí a senhora manda dessa aula, pode ser? Tá. Não quer Não tirar rasga print? antes. Não quer Não tirar rasga print já? Na hora que eu terminar, tira print. Que você ganha. Eu tenho mania, eu vou rasgando, gente. Porque me Tá dá bom. aflição. Me dá uma aflição. A bagunça assim, chega a me dar neura. Sei lá, é estranho. Cada um tem umas manias, né? Eu fico assim, ó. Deixa eu mudar aqui. Então, peguem aí, pelo amor de Deus, acompanha. Página 23. Deixa eu colocar em cima disso aqui. Ficou tão legal. Esse aqui eu fiquei com dó de jogar fora, ó. Esse do terceiro. Foi o único que sobrou. Eu caprichei tanto. E aí eu fiquei... É só o único. Pegaram aí? Então, eu tenho esse exercício aqui. Esse exercício, como é que eu resolvo esse exercício pensando no centro de massa, primeiramente? Ele fala... Ai, gente, perdão. Eu não coloquei os dados, né? Sua tonta. O exercício fala o seguinte, tá? Ele tá bem aqui, ó. Deixa até com o pregadorzinho. Uma barra uniforme cujo peso, o peso da barra, vou escrever lá, barra. A minha barra, que é essa aqui, ó, possui um peso, coloca aqui, 1 vezes 10 ao quadrado newton. Vou colocar 100 newtons, tá? Eu acho mais viável assim. Então, essa barra tem 100 newtons. Aí, ele coloca esse bloquinho aqui tem uma massa... Não, ele já coloca a força dele, a força-peso. Tem uma força-peso de 200 newtons. E daí, ele pergunta qual é o valor da O força de exercício 1 não tem gráfico. Oi? Nos exercícios que a gente resolveu, você tá falando? Tipo, a senhora está na página 23 do capítulo 9, certo? Não! Esse aqui é desse aqui, ó. Já que a gente tá... Eu achei que a senhora estava fazendo revisão. Hoje não vai Não, fazer revisão não, mulher.
Não, já fiz, era aquilo lá, não tem muito o que falar. Não faz mais. Esse Tô Gonzaga. olhando aqui. Olha o sorriso dele. Falando nisso, cadê meu sorriso maroto? Cadê, Tô Leandro? aqui, professora. Eu não te vi, não vi sua cara, não. Ah, pois é. Né? Já ficou seu sorriso maroto. Amigo. Ó, e daí, gente, o que eu devo fazer, primeira coisa, nesse negócio aqui é diferente, esse tipo de exercício é diferente dos exercícios que a gente estava resolvendo anteriormente. Porque ele fala assim, ó, a barra OP uniforme cujo peso, aí coloca de 100 newtons, pode girar. Então, grifem, pelo amor de Deus, grifem aí, porque você pode confundir a maneira de resolver esse tipo de exercício com aqueles que a gente resolveu anteriormente, que é o que eu rasguei as folhas. Com esse aqui, ó. Qual que é a diferença? Esse aqui ele só fala equilíbrio. Nesse daqui ele usa a palavra giro. Então, risquem, vou até riscar aqui, ó. Pode girar. Se pode girar, você tem que, você vai utilizar a fórmula de momento de uma força e não só de força, tá? E aí ele fala mais assim, mais à frente, a barra é mantida em equilíbrio. Pode girar, mas a dita cuja gira, gente. Não gira. É para matar, né? Dá raiva de um negócio desse. Mas a diferença, quando ele fala só equilíbrio, é só força. Quando ele fala giro, é momento de uma força. E qual que é a diferença de momento de uma força para força? Momento de uma força, você usa o braço de alavanca vezes a força. Ó, que eu mostrei na aula passada para vocês. Essa fórmula aqui, ó. Ó, que é parecida, olha lá, é muito parecida com a fórmula do trabalho. Só que não é trabalho aqui. Por que não é trabalho? Trabalho não tem giro, e aqui tem giro, tá? Entendido? Gonzaga, seu corno. Aí eu vou usar o seguinte, eu iria mostrar algo para... Gente, aí já tá terminando minha aula, pelo amor de Deus. O que é isso? Eu iria mostrar para vocês, e eu lembrei de você, Milena. Recordei de você sobre centro de massa. E eu estava falando que eu sou entusiasmada com termodinâmica. E daí eu estou dando aula de termodinâmica para o terceiro ano. E lá existe um conteúdo chamado equipartição de energia. E você utiliza centro de massa para o cálculo, tá? E são cálculos de probabilidade. Depois, em uma outra oportunidade, eu mostro para você. Só lembrei de você. Aqui, gente, na minha barra, se a minha barra ela tem 100 newtons, aonde está localizado esses 100 newtons? No centro de massa. Por que no centro de massa? É como se toda a massa do meu corpo tivesse concentrada em um único ponto. Então, no meio aqui, ó, exatamente ao meio, é que eu coloco quem? A minha força-peso de quantos newtons? 100 newtons, ó. Tá? Então, eu tenho 100 newtons exatamente no centro de massa. Mas por que a caixa é 200? Ele já deu esse valor. Ah, tá. Tá? Esse bloquinho aqui, o peso do bloquinho é 200 newtons. E ele deu o peso da barra, que é de 100 newtons, tá? Isso aqui são dados do exercício. E daí, o que você tem que fazer? O momento de uma força embaixo tem que ser o momento de uma força para cima. Gente, vou colocar aqui, ó, uma força aqui para cima. Por quê? Vou calcular o momento de uma força. O meu referencial, o meu eixo de rotação é aqui, ó. Porque aonde pode acontecer esse giro? Aonde que é meu eixo de rotação? Exatamente nesse ponto aqui. Então, é com relação a esse ponto que será o meu referencial no exercício. Isso é crucial para você resolver exercício de momento de uma força. Professora, é como se fosse uma porta e a força estivesse na ponta? Corretíssimo. Corretíssimo. Estou, miserável. Arrasou! Aí eu vou pegar aqui o eixo de rotação para o meu referencial. Daqui até a extremidade da minha barra, gente, ele tem 1 metro. Só que o meu centro de massa, ele está a 1 metro. Ele não está a 1 metro, ele está a meio metro. Então, o momento de uma força, vou colocar aqui, A, B
E aqui vou colocar C. Então, momento de uma força de A mais momento de uma força, que é momento de uma força é a força vezes o deslocamento. Ai, desculpa, gente. Tá errado isso aqui. Bugou. Peraí. É momento de uma força de A mais momento de uma força de B é igual ao momento de uma força de C. Por que isso, professora? Quando eu somar esses momentos de uma força, e daí eu vou ter alguma aqui, esse objeto, ele vai tentar girar para baixo, porém, ele fala que a posição é de equilíbrio. Existe um momento de uma força que gira ao contrário, e daí esses dois giros, essas duas forças, como elas são iguais, se eu tenho um vetor para cima e tenho um vetor para baixo, eles possuem módulos iguais, direções iguais, sentidos opostos, quando eu somo isso aqui vai dar zero. A mesma situação é para o momento de uma força. Então, o momento de uma força para baixo tem que ser igual ao momento de uma força para cima para que não aconteça o giro. Então, se eu tiver aqui, se eu fizer uma força para cima, aqui, ó, tento girar para cima e tento girar para baixo, se eu não estou conseguindo girar, por que eu não estou conseguindo girar? Porque o momento de uma força, tanto dessa mão quanto dessa mão, são iguais. Porém, sentidos opostos, tá? Correto? Entendido? Então quer dizer que o C vai ser 300 newtons, professor? Não, é momento de uma força. Momento de uma força é força vezes o braço de alavanca. Calma, por isso que eu coloquei aqui errado, desculpa. Horrível isso, gente. Eu fico assim nervosa quando isso acontece. De A Professora. mais força vezes o braço de alavanca de B igual força vezes o braço de alavanca de C. Aqui, a força para A, a força de A é 100. Mas qual é a distância do centro de massa até o meu referencial, aonde acontece o giro? Gente, é aonde... Daqui até aqui, 1. Aqui vai ser meio centímetro. Aqui tá, o meu centro está no meio da minha barra. Então, daqui até aqui tem meio centímetro. Então, vai ser 100 vezes meio. Pelo amor de Deus, se não estiver entendendo, fala, gente, porque é confuso. Aqui, agora para B, eu vou olhar, o meu referencial é aqui no giro. Então, eu vou olhar a minha força. Qual que é o valor da minha força? 200. Mas, ó, desse bloquinho até o meu referencial, que é o meu ponto onde gira, ele tem quantos metros? 1 metro. Então, vou colocar vezes 1. E aqui, essa força aqui para cima que eu não tenho, vezes o braço de alavanca. Ó, daqui até aqui, que é o meu referencial, que é onde gira, tem quanto? Tem 1 metro. Então, vezes 1. Ó, 100 vezes meio, 50. Mais 200. Ou seja, a minha força aqui, ó, em C, ela terá quantos newtons? 250 newtons. Professora, não tem essa alternativa. Por que não tem? Porque ele não quer essa força aqui, ó. Ele quer essa força aqui tensora. Só que para eu encontrar essa força tensora, gente, eu tenho que saber essa aqui, ó. Por quê? Quando eu sei essa força aqui, que é 250 newtons, olha lá. Se aqui é 30 graus, lembra daquele exercício que eu resolvi referente a uma força elétrica? Aí vai completar lá do outro lado, professor? Isso, aqui, ó. Completa aqui. Do lado vai ser 250. Aqui vai ser 30. Ou eu posso jogar para cá também, tá? Tanto faz. Mas eu vou trabalhar aqui. Ou seja, esse triângulo aqui, gente, é igual a esse triângulo aqui. Olha lá. Aqui está um ângulo de 90 graus, aqui está um ângulo de 90 graus. Olha lá.
E essa minha força, ela é o quê? Oposta ao meu ângulo. Professora, posso jogar aqui? Pode também, tá, meu querido? Desenho é seu. Você tem duas maneiras de você resolver. Faça do jeito que você acha melhor, mas faça do jeito que você sinta facilidade. Então, para cá, gente, o cateto oposto vale 250. E eu quero achar T. Quem é T? É minha hipotenusa. Se aqui é cateto oposto, eu vou lembrar de quem? De seno. Achei! Achou? Achei. Seno, eu lembro Caraca, de quem? legal. F de Y. F de Y vai ser T, Maluco, quando você achar a resposta de física, Vezes- você tem que comemorar, porque o trem é difícil. seno do ângulo. É legal, né? É um prazer, assim, muito bom, Mas né? nem tanto, né, professor? Mas... Aqui, 250, T, seno de 30 graus, meio. Ou seja, a força tensora, isso aqui está dividindo, vai para lá multiplicando 500 newtons. Isso aqui é bonito, né, gente? É legal. É trabalhoso, mas é legal. Você acha bonito, Gonzaga? Eu Eu acho. acho maravilhoso, eu acho divino. Acho que Deus devia ter inventado isso, mas não sei. Deus só botou uma sementinha na cabeça do ser humano que inventou a física. Ó, tirem print aí, porque ficou horrível. Não tem Ô, coragem de Júlia, tirar você quer foto. que tire a print, Júlia? Ó, porque isso aqui ficou muito Tira aí, feio. por favor. Ficou muito feio, gente. E eu não teria coragem de tirar foto desse. Eu ia desenhar tudo de novo, fazer tudo de novo, viu, Milena? Porque tá Nada a horrível. ver, professora. Júlia também. Não, mas Eu não peraí, a gente teria tira a coragem. foto do negócio que tá da prova, mas isso aí não é da prova. Peraí, agora eu tô confuso. Ó. Beleza? Dobra a produção aí. Que a gente Pode vai ver. ir para a próxima? Logicamente, professora. Já deixei reservado. Aqui tá melhor. Vamos fazer o desenho? Vamos desenhar? Vamos. Depois vocês vão ter. Esse daqui até que não precisa tanto. Gente, toda vez que você tiver. Quando perguntar de força, faça o desenho. Tem que fazer o desenho, senão você não consegue resolver. O desenho, ele é crucial. Verdade. Verdade verdadeira. Então, peguem Será aí. Vão lá para o. Ah, não. Exercício 2, Exercício. professor? Exercício 12. Deixa eu ler o exercício 2. Deixa eu pegar aqui. Ó, o exercício 2, ele fala o seguinte. Aqui. Ó. Sobre uma barra homogênea de 200 newtons. Então, essa minha barra, eu coloquei lá? Não coloquei. Barra. Aí eu já vou colocando lá os meus dados, gente. Barra igual 200 newtons. De peso próprio. São colocados dois corpos e os corpos possuem pesos iguais a 100 newtons. Então, cada corpo, vou escrever aqui, corpo 100 newtons. Pá. Aí ele coloca também, a barra é articulada. Olha a palavra, risquem essa palavra articulada, ou seja, quando ele fala articulada é porque pode girar, tá? Aí, sendo mantido em equilíbrio, ou seja, isso aqui pode girar, porque é uma barra articulada, mas ela vai girar? Não vai girar. Quando eu somar todas as forças aqui, isso aqui vai dar zero. Quando eu somar todos os momentos de uma força, vai dar quanto? Zero. O torque aqui é igual a zero. Aí ele coloca, qual é o valor da força F aqui? Deixa eu colocar um ponto de interrogação. Qual é o valor da força F em newtons necessária para manter a barra em equilíbrio? Então, ele quer que essa coisa fique em equilíbrio, mas o que deve ser feito? O que você faria primeiro? O que você pensaria para resolver? Calcularia o momento da negócio de massa lá, junto com o momento de força. Primeira coisa, ver a força força para baixo, para cima e tal. Primeira coisa, eu lembro, gente, quando fala em força, a primeira força que eu lembro na minha vida é força-peso. É força-peso. Mas aí, primeiro eu vou colocar, ó, tem a força-peso aqui da minha
do meu corpo. Como é que é? Aqui de cada corpo. E ele fala que cada corpo tem uma força-peso de 100 newtons. Isso que ele fala, de 100 newtons. Fora essa força-peso, tem a força-peso também da minha barra. Aonde que eu coloco a força-peso da minha barra? Embaixo ali, embaixo do F. Eu pego o meio da barra. No, Então eu vou colocar aqui. Em cima do 3. Por que que eu escolhi o meio da barra para colocar a minha força-peso da barra? Porque a força é total da barra. Porque aqui é o meu centro de massa. É como se toda a massa do meu corpo estivesse localizada aqui no centro. E quando eu falo em força-peso, gente, força-peso é massa que atrai massa, é a força gravitacional de um corpo. Então, para que que eu vou utilizar de todo o corpo se eu posso pegar um único ponto desse corpo, aonde toda a massa do meu corpo concentra aqui, tá? Então, eu tenho 100 aqui, 200 aqui, a gente colocar aqui em cima. 100 newtons. Aqui, 100 newtons. E aqui, 200 newtons. O meu referencial vai ser aqui, ó, aonde ele é articulado. E de acordo com o meu referencial, eu vou escrevendo o momento de uma força. Então, eu vou colocar aqui 1, aqui 2, aqui 3 e aqui 4, tá? Então, o momento de uma força de 1, mais momento de uma força de 2, mais momento de uma força de 3 é igual, porque essas coisas vão tentar girar para baixo. E o que que acontece? Existe um momento de uma força que gira para cima, e quando eu somo esses momentos de uma força, vai ser quanto? Igual a zero, porque não tem giro, a coisa está em equilíbrio. Aí eu coloco o momento de uma força de 4. Quem é momento de uma força? Força vezes o braço de alavanca, de 1, aqui de 1, mais força de 2, força vezes o braço de alavanca de 3, igual força vezes o braço de alavanca de 4. Aí ficou feio, né, gente? Força vezes o braço de 4. Estranho. Quem é a força de 1? 100 newtons. Coloco lá, 100 newtons. O braço de alavanca que é o problema. Eu tenho que usar essa parte que é articulada como meu referencial. Daqui até aqui tem quanto? Qual é a medida? De onde? 1 metro. 1 metro. Ok. Você acertou. E agora, a força do 2, 200, vezes qual distância? 3, professora. 3. Hã? 3? 3? 4, 4. 4? 3, 4? Não. Ó, Acho que é 3, eu coloquei 3. ó. 2? Daqui, gente, até aqui tem 3. Só que aonde que ele tá? Ele tá bem no meio aqui, ó. Tá no meio do 3. 1,5. 2,5, então. Mais 2,5. 1,5 mais 1. Então vai ficar 2,5. meio. Tá vendo, ó? Daqui até aqui tem 2. Essa daqui é... Ai, isso que dá ódio. 2,5. E essa daqui, a 3, até aqui. Por isso que é importante o desenho. 3 Vai ser é 100 quanto? newtons. Ó, é aqui, ó. Ela tá exatamente aqui, gente, ó. Meu desenho não tá Newtons, fiel não nem é? digno. Que dedigno. Não é Daqui assim, até né? aqui. Vai ser quanto? 4. Porque ela tá aqui, ó. Daqui para cá tem 1. Ó, daqui para cá tem 1. Ela tá exatamente daqui para cá, ó. Ó lá. 3, 4. Meu desenho aqui não ficou tão bom, viu?
Não sei. Aí eu já me critico. 100 Vai vezes ficar 4. 1000. Aí daqui até aqui tem quanto? 5. Aí ele já calculou. Aqui deu 100, mais aqui deu quanto? Deu 500. Não. 500 mais 400 igual F vezes 5. Aqui deu 1000, ele já falou o resultado para a prof. 1000 dividido por 5, quanto que dá? 200. Aham, ok. Então, essa força aqui, já é só isso, gente. É só isso, já resolveu a questão. Acabou. Força F4 igual a 200. Essa foi simples. A outra, gente, a outra questão, eu tenho que ser sincera com vocês. O correto é para você fazer um sistema, blá, 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 blá. Eu não fiz nada Vai, disso. Tony, ensina nós Eu um fiz- novo eu fiz método um- de fazer as contas. Eu fiz de um outro jeito. Peraí. Essa daqui eu já tinha resolvido. Tá aqui ela. Aqui na aula passada eu já tinha resolvido com vocês. Essa questão 3, deixa eu pegar o livro aqui. E aí, vê se você concorda com a professora. Gente, eu achei que resolver para o sistema não tem muita lógica. E eu não gosto, eu com toda sinceridade, se tem um outro caminho que não precisa de fórmula, que não precisa de nada, que é mais por uma linha de raciocínio lógica, eu vou por isso. Mais rápido. Ó, o 3, tá aqui o 3, ó. Ele fala assim, uma barra homogênea de peso 50 newtons. Então, a minha barra, lá vai lá, e ó, esqueci de colocar, barra igual 50 newtons. Daí ele continua lá, com o blá, blá, blá dele. É apoiada nos pontos A e B. Determine as reações dos apoios sobre a barra. Isso aqui lembra uma gangorra, né? Só que aqui a minha barra, gente, como ela tá, da forma que ela está posicionada, ela não gira, ela fica em estado de equilíbrio. E daí ele coloca, ó, desse ponto aqui, ó, do ponto de apoio até esse outro ponto de apoio aqui, ó, eu tenho 5 metros. Porém, a minha barra, ela tem 7 metros. Aí, o que a professora fez? Ó, fiz o desenho. Então, daqui até aqui, 7 metros. Daqui até aqui, 5 metros. Na minha barra, eu tenho uma força-peso de 50 newtons. Aonde que eu coloco essa força-peso? Exatamente no meu centro de massa. Então, no meio da minha barra, ou seja, a 3,5 metros, a 3,5 metros, eu coloco o meu centro de massa. E daí eu vou colocar quem aqui? A minha força-peso. A minha força-peso, ela é de 50 newtons. E aí ele pergunta qual é a força de reação, quais são as reações? É força, tá, gente? Nesse ponto A e nesse ponto B. No ponto A e no ponto B. Como você resolveria isso sem precisar de nenhuma fórmula? Como você resolveria? Como? As minhas forças, gente, então eu tenho forças de reação no ponto A e no ponto B que ele quer saber. Daqui, concorda comigo que daqui do ponto A até o ponto B, que são 5 metros, eu tenho 50 newtons? Uhum. Eu tenho 50 newtons. Aqui, ó, daqui até o meu centro de massa, eu tenho 3,5 metros. E daqui, ó, até aqui esse ponto de apoio B, eu tenho 1,5 metro. Aí já ficou feio. Porque se eu somar 3,5 metros mais 1,5 metro, vai dar os 5 metros daqui até aqui.
Se eu tenho do ponto A até o ponto B 50 newtons, significa que eu tenho para cada metro aqui, ó, para cada metro, se eu tenho 5 metros, 50 newtons para 5 metros. Ou seja, para cada metro, eu tenho quantos newtons? 10 newtons. Concorda com a professora? Se aqui eu tenho 3,5 metros em A, eu vou ter quantos newtons? 35. 35. Então, para A, eu tenho 35 newtons. E para B, é só eu pegar 50 menos 35, eu vou ter quantos newtons? 15 newtons. Entendeu a lógica da professora? Entendeu? Eu não vou colocar... Gente, se eu colocar sistema, esse negócio fica enorme. Tem necessidade? Não tem necessidade. Outra coisa, ele não coloca nenhum ponto articulado aqui para eu ter como referencial, diferente das outras questões, ó. Essa questão aqui, eu tinha ponto articulado, eu tinha as forças. Perceba que aqui eu só tenho os 2 pontos de apoio, não tenho nada articulado. Então, ele quer saber no ponto A e no ponto B. Do ponto A até o ponto B, tenho 50 newtons, porque meu centro de massa está aqui, ó. Está exatamente aqui. Então, eu tenho 50 newtons daqui até aqui. Para cada metro, eu tenho 10 newtons. Se aqui, até meu centro de massa, eu tenho 3,5, depois sobra mais 1,5, então, daqui até aqui, eu tenho 35 newtons, daqui até aqui, eu tenho 15 newtons. E pronto, acabou a minha questão. Mais fácil aí, ó. Não uso nada de conta. Entenderam? Tem alguma dúvida, gente? Fala com a professora. Eu fico, assim, super preocupada quando eu faço esses negócios desse jeito, sem... As outras, ó. Essa daqui, ó. A 3 eu não utilizei fórmula, a 4 eu não utilizei fórmula, nem a 5 eu utilizei fórmula. Então, geralmente, as questões relacionadas a momento de uma força, dá para eu fazer sem precisar de fórmula. A grande maioria. Quais que eu precisei de fórmula? 2. De 5 questões, gente, 2 eu precisei de fórmula. As outras eu não preciso. Alguma dúvida? Não, senhora. Tiraram print? Porque ficou feio. Ficou feio, eu não gosto. Isso aqui me dá nervoso. Peraí, professora, tira o dedão. Gente, se eu tivesse que fazer isso, eu não ia tirar de jeito nenhum por conta desse. Eu ia refazer tudo isso aqui, deixar o desenho limpo, que para mim o desenho tá sujo. Nada, professora, tá de boa. Ah, tá de boa. É que vocês não... Gente, quando eu estava na universidade, eu fazia os meus relatórios à mão. À mão. Eu acho que vocês chegaram de ver o relatório meu, não chegaram? Acho que sim. Não. Foi, eu mostrei Foi meu relatório. no ar, professora. Isso, eu mostrei meu relatório para vocês. Gente, eu lembro que o professor falava que era tudo certinho, tudo certinho. Pronto? Pronto. Tirou o print? Já tirei, professora. Ó. Milena, Milena, vou precisar da sua ajuda, ver qual conteúdo que o professor vai passar na quarta-feira. Mas, ai, tomara que ele não pegue hidro, gente. Mesmo se ele pegar, começar a explicar hidro, falar, a Sônia quer terminar de explicar hidro. Porque duas coisas que a professora ama. Primeiro lugar, termodinâmica. Segundo lugar, hidro. Porque meu trabalho do mestrado foi hidro. Então, aí vocês entendem a paixão que eu tenho por hidro. Qual capítulo, professora? É a do livro 5, é o primeiro. Aí vê, se ele ficar com a primeira parte de hidro, fala, não, Sônia quer ficar com hidro 2. Tá? Eu quero ficar com hidro 2 aí. Eu acho que ele vai pegar essa parte aqui, porque é o conteúdo mais simples, né? Mais rápido. Como ele tem só uma aula, é mais rápido de dar, eu acho. Eu acredito, né? Que o ano passado ele pegou esses 2 últimos e eu os primeiros. Aí hidro eu quero ficar com hidro, pelo menos um de hidro. Que é o meu trabalho de mestrado, né? E daí eu acho que eu posso auxiliar vocês mais, tá?
Ó, então fica assim, terminou nossa aula. Se preparem para nossa prova. Vou deixar o link quando tiver faltando uns 3 minutos para a aula, tá? Não vou colocar antes, porque se eu jogo antes, o que acontece? O aluno começa a fazer antes, né? Então, ó, beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco. Até na nossa próxima aula. Tchau. Aí, meu sorriso maroto! Tchau! Ai, teve alguém que escreveu alguma coisa? Eu nem li, Jesus, toma conta. É no chat, professora. Tá, já terminei. Professora, Acabou a aula. a senhora vai dar resposta na hora da prova? Posso auxiliar. Não, os caras nem são mala, né? Os caras nem são mala demais. Auxiliar, posso. E é só perguntar que eu ajudo, gente, tá? Mas resposta não. A senhora vai abrir no Zoom, professora? Não. A aula no Zoom, a senhora vai abrir? Eu vou abrir a aula do Zoom, sim, porque eu fico no Zoom para auxiliar. Enquanto é o horário de aula, eu estou no Zoom. Porque, às vezes, tem alguma coisa que o aluno não entende o que está perguntando, ou ele está com dúvida. Então, eu vou ficar aqui o tempo todo, igual nas outras provas, tá? Pode ficar tranquilo. Então, quem estudou, ó, tá tranquilo. É 10, é 10. Professora, a chamada você vai fazer na outra aula? Hã? A chamada você vai fazer na próxima aula? Vou fazer na próxima. Nem vou fazer, porque na prova eu já tenho lá a relação de quem fez a prova e eu já deixo, tá? Aí eu já marco lá quem estava e quem não estava presente. Aí eu ganho tempo. Beijinho, até daqui a pouco.